Vamos lá então, pessoal. Como ser grande, Leandro, mas não tá grande. E seco, também não tá seco. Minimamente clica no gostei, se inscreva no canal, porque o vídeo de hoje é como ser grande e seco usando doses baixas de hormônios. E é bom que você me elogie para não entrar em depressão e parar de fazer vídeo. Então vamos, nem que minta, eu nem ligo, pode mentir aí. Desde que seja elogio, eu aguento, vai lá. Bom, pessoal, esse vídeo aqui, ele já é uma coisa mais avançada, tá? Porque quando a gente está falando de um limite natural, que eu já expliquei aqui no canal, só procurar dando Twin mais tema, você consegue um excelente físico, um físico maravilhoso. Só que se você comparar o físico de um natural com de um hormonizado, obviamente ele é para trás. Porque olha só o que você está fazendo, você está comparando um físico natural com um físico de alta performance. É a mesma coisa de comprar um carro 1.0, deixa eu fazer aqui um comparativo de ficha técnica, carro de Fórmula 1. Não, aí não dá. Acabei de sair da autoescola, deixa eu ver aqui um cara pra ver se eu dirijo igual ele. Peraí, Ayrton Senna. Você fala, não dá. Então não compara alta performance com físico natural, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dois mundos realmente distintos, eles nem estão no mesmo planeta, eles podem estar na mesma galáxia, mas cada um num lado, ok? Feitas essas considerações, como eu disse, é um vídeo avançado. Dá pra ter um físico grande e seco usando doses baixas? Sim, tá? Porém, nós temos que lembrar que os hormônios são dose dependentes. Falei disso no meu curso de esteroides, inclusive. Ou seja, quanto mais massa muscular você tem, mais hormônios você vai precisar para manter isso. Só que existe um grande lance aqui, que para você construir um físico, você demanda de muito mais dose do que para sustentar esse mesmo físico. E isso porque, para a construção de massa muscular, a força que se tem que fazer é muito maior do que para manter. Então vamos usar alguns exemplos aqui, só para ficar fácil. Por exemplo, para você construir uma quantidade de músculo, você precisa de um superávit calórico. Só que quando você chega lá, se você entrar em norma calórica, você não perde. Então você percebe que precisa de mais força para chegar do que para manter. É igual um avião. Para o avião sair do chão, meu amigo, queima um combustível do caramba. Só que quando ele está lá em cima, em cruzeiro, reduz o gasto. Ou seja, para você levantar voo é difícil, para você se manter voando é um pouco mais fácil. Quando você vai falar de treinamento, tem uma pesquisa muito legal que mostra o mínimo de treino para se manter. Lógico que foram pegos pessoas específicas, não eram fisiculturistas nem nada, avaliou a massa do quadríceps e colocou essa pessoa para fazer um exercício para quadríceps uma vez por semana, 4 séries até a falha. A pesquisa não era exatamente disso, tá? Era para comparar se era mais fácil manter massa muscular com volume de treino ou com intensidade. Com intensidade, obviamente, foi melhor. Eu percebo muito isso na consultoria esportiva, sem dúvida nenhuma. De qualquer forma, para você construir um quadríceps, ok, é um trabalho. Para você manter um exercício 4 séries até a falha por semana. Ou seja, você reduziu de 50% a 75% do volume de treino e você conseguiu manter. Não teve progressão, obviamente, mas manteve. E com os hormônios não é diferente. Para você construir um físico, o cara sobe a dose, pegou esse físico, aí ele volta para aquela dosezinha de TRT, ou aquela TRT que os caras acham que é, quando não é. Expliquei disso no curso também, tem vídeo aqui no canal. Tô tomando um Deposteron por semana. Isso não é TRT, isso é suprafisiológico e tem efeitos colaterais. Mas de qualquer forma, o cara mantém um físico absurdo com uma Deposteron por semana. Enquanto algumas pessoas que estão fazendo o uso dos esteroides em doses mais altas, 2 Deposteron por semana, 2 decas, 40 de oxandrolona, larará, e o cara fala, é mentiroso, mentiroso. Como o cara mantém um físico desse com mentira, mentira. Não é mentira, porque para chegar é muito mais desgastante do que para manter. Entendendo isso, o que a gente vê hoje no cenário do bodybuilding, do fisiculturismo, que vem mudando de décadas para cá? Antigamente, o pessoal arregaçava na dose alta, dose alta. Não todo mundo, tá? Lógico. Dose alta, dose alta, dose alta, dose alta. Hoje, o que a gente vê? De novo, não é todo mundo? Não é. Mas os atletas querendo ficar cada vez mais saudáveis. Ou seja, eu vou usar uma dose constante de cruzeiro, né, voando, e eu não vou dar aquela tentada assim, ó, porque se eu pegar o avião e fizer assim, ele cai para trás. Bom, não sei se cai, tem que olhar o canal do Aviões e Música do Lito, que eu sou fã, também adoro. Mas o cara não tenta mais dar uma envergada. Ele tenta fazer, sabe o quê? Ir pulando de patamar em patamar. Então ele tá aqui voando. Antigamente era o quê? Vou meter um ciclo, 3 gramas de esteroide por semana. O cara fazia isso aqui. Só que depois a saúde dele ia ficando tão ruim que ele tinha que parar de treinar, ele tinha que parar de tomar tudo, etc. Hoje em dia já não é mais assim.
De novo, tem exceções? É lógico. Tem abuso? É lógico. Mas a maior parte dos atletas, quando você vai conversar em termos de dose, é o seguinte, vem aqui, ó, sobe um pouquinho a dose. Ah, estou usando 200 mg na semana de carga de esteroides androgênicos. Vamos aumentar isso um pouco, mas não 2, 3 gramas de esteroide na semana. Eu não vou ficar falando dose, senão vocês vão copiar e aí não é certo. Mas aí sobe um pouquinho mais e mantém. Aí sobe mais um pouquinho e mantém. Sobe mais um pouquinho e mantém. Ou seja, a ideia é muito mais ganhar 1 quilinho aqui, 1,5 kg ali e segurar até o próximo blast. Porque aí com doses baixas você vem construindo um físico excelente. E aí você entende que o grande lance desse jogo não é quem consegue tomar mais, é quem consegue tomar por mais tempo sem adoecer, sem ferrar com a sua saúde inteira. E só vai conseguir isso, lógico, quem tem excelente dieta, excelente treinamento e quem não abusa nas doses. Ou seja, o lance aqui é constância, não é a agressividade. E aí esse cara que toma um pouquinho e segura, toma um pouquinho e segura, em 5 anos ele tá gigante e o outro tá tomando estano para sair pelas orelhas com HDL de 6, 7, que é péssimo para a saúde cardiovascular e não tem um físico bom. Por quê? Porque ele sobe a dose, aí ele ganha o shape, daqui a pouco ele desce a dose, fica doente, ele bebe, então ele tem que parar com tudo, perde o que ele ganhou. Aí ele tem que voltar lá do começo. E assim sucessivamente. Ou seja, ele usa doses muito altas 2, 3 vezes no ano. Enquanto uma pessoa que está com constância usa uma dose média, 1, 2, 3 vezes no ano e o resto baixinha e vai mantendo. Até um momento que ele consegue ter um físico muito bom usando uma dose de TRT. 70 mg de testosterona pura por semana, uma dose de TRT. Mas lógico, quando você vai ficando cada vez maior, você vai precisando de doses maiores. Então, a gente tem um teto para conseguir manter um físico com 70 mg de testosterona. Outro teto com 140, outro teto. Então, um Deposteron, tá? Só para vocês terem uma ideia, um Deposteron tem mais ou menos 140, 150 mg de testosterona, o que dá 2 vezes o valor fisiológico, pelo menos. E isso a gente observa que leva até um patamar de físico. Um atleta open que está muito grande, ele tem que subir esse cruise dele. Vai ser cada vez mais danoso à saúde. Mas a gente está falando de uma performance de caras 100, 110, 120 quilos. Agora, um físico mais, vamos dizer assim, dia a dia, sabe? Não físico de palco, físico de passeador de shopping, de regata. Sim, dá para ter um excelente físico, físico de praia, com uma dose um pouco menor, desde que você construa isso ao longo dos anos. Ok? Isso é alta performance. Você que está aí, que não é de alta performance, você nunca vai usar hormônio, eu já sei disso. Porque lá na caixinha de perguntas do Instagram, eu só devo ter atleta me seguindo. Porque o dia que eu abro caixinha de perguntas de esteroides lá, olha, é tanta gente perguntando isso, eu falo, nossa, só tem atleta me acompanhando, fico até tímido. Vamos falar então um pouquinho desse protocolo competitivo? Eu vou deixar um vídeo aqui sobre o Blast Cruise, é um vídeo atualizado meu, explicando qual que é essa metodologia hormonal dos atletas. Lembrando que não é só de hormônios, você tem que acompanhar uma periodização de dieta, treino e hormônios, tudo casadinho, lógico, tá? Mas dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.